O Hora de Agir de hoje acontece aqui em Guimarães, na Green Week, a Semana da Sustentabilidade que a União Europeia decidiu realizar e que Guimarães se associou neste que é um caminho muito importante para a neutralidade carbónica que muitas das cidades na Europa estão comprometidas. Guimarães é uma das 3 cidades portuguesas e aqui se ensaiam soluções, aqui acontece inovação para que outras cidades da Europa e do mundo possam também ser neutras em carbono. É estes projetos que nós viemos aqui conhecer. Projetos que foram feitos de maneira diferente porque envolveram as pessoas, envolveram a academia, envolveram o poder político para, em coautoria, Guimarães avançar. Guimarães, onde começou Portugal e onde nós hoje começamos esta conversa com Francisco Gonçalves. Tenho também comigo Dalila Sepúlveda e também Joaquim Carvalho. Mas começo pelo Francisco, que tem esta missão de olhar não só para Guimarães, mas para estas 100 cidades que estão a puxar pelo mundo. Que trabalho é este que estão a fazer? O objetivo destas cidades é antecipar a neutralidade climática que, por ambição da Comissão Europeia, será em 2050, onde a Europa se compromete a ser o primeiro continente climaticamente neutro em 2050, mas neste caso estas cidades querem mostrar que podem atingir essa neutralidade em 2030. E o objetivo é pôr em marcha uma série de processos de governança, de inovação, de envolvimento do cidadão. Nós em 2030 vamos mostrar que é possível para que todas as outras sigam o mesmo caminho. É um pouco esse exatamente a estrela guia que estamos a seguir. Exatamente. Dalila, aqui em Guimarães são muitos projetos em várias áreas. Queres-nos falar um bocadinho sobre o que é que Guimarães está a empreender? Estamos a tentar que toda a cidade e nas suas várias vertentes da sustentabilidade possam trabalhar em conjunto e criamos em Guimarães uma equipa de transição climática que trabalha todos os dias numa ótica interdepartamental dentro do próprio município para que olhar para os projetos e ver quais são as áreas em que temos todos que trabalhar, quer a parte do urbanismo, a parte da energia, da água, da natureza e da biodiversidade, dos resíduos, da governança, também dos sistemas inteligentes. E fazer esta ponte com as pessoas, com as outras entidades. Certo. O mais importante do que nós temos realizado, uma das tarefas mais difíceis e mais importantes e que a própria Europa nos credibiliza e que refere como sendo uma boa prática, foi este ecossistema de governança que Guimarães idealizou em 2013 e compactou melhor em 2018 com a criação do ecossistema de governança Guimarães 2030, em que temos a academia, temos o laboratório da paisagem que foi criado pela Câmara Municipal juntamente com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e com a Universidade do Minho, que também é um parceiro desta Green Week e que faz um trabalho fundamental na área da educação, sensibilização dos alunos e também nos dá ao município o conhecimento e a evidência científica para que possamos dotar os nossos projetos dessa evidência científica tão importante também. Joaquim Carvalho, nós para descarbonizarmos a cidade precisamos de atuar em múltiplas áreas. Temos a questão da energia, temos a questão da melhor gestão da água, que é cada vez mais importante. Nós só valorizamos a água quando começamos a ver se podemos ficar sem ela. A questão da gestão dos resíduos, da mobilidade na cidade. Imagino que tenha muito trabalho, porque isto toca em todas estas áreas, não é? Sim, de facto, eu acho que nós já começámos a trabalhar nestas áreas muito lá atrás. Nós, em 2000 e 2006, penso eu, aderimos à Ásia Energy City. Pela primeira vez, começámos a fazer parte destes fóruns internacionais nesse âmbito. A partir daí, começámos também a reconhecer e a conhecer aquilo que são atuações de outras cidades nessas áreas. Nós, de facto, não parámos, continuámos a evoluir nesse sentido. E, por exemplo, posso lhe dizer que houve áreas aqui que não houve a oportunidade ainda de tocar, mas são absolutamente essenciais para aquilo que são as medidas, tendo em vista a diminuição dos resíduos, a diminuição das emissões, que é a área da construção. A área da construção, neste momento, para nós, é uma área fulcral. Nós estamos a lançar um conjunto de programas de habitação, em que todos eles apontam para a construção modular. O que é que permite a construção modular, embora seja ainda um tema algo polémico, para mim é um tema que é basicamente apostar numa solução construtiva que diminua
a produção de resíduos, quer na construção, quer na eventual desconstrução, e ter uma alta eficiência energética. E ter uma pegada carbónica Isso é muito diminuída. importante porque os edifícios representam 26% das emissões e geram muitos resíduos na própria construção, não é? E a construção modular permite isso. Nós temos neste momento em construção um edifício, que é o edifício das residências de estudantes, que é uma construção industrializada e modular. Ou seja, grande parte da obra é colocada no sítio já construído, é feita em fábrica. Portanto, isso diminui toda esta produção de resíduos, para além de ser possível também criar condições para uma alta eficiência energética. O primeiro edifício que nós construímos, carbono zero, e é mesmo carbono zero, é a Academia de Ginástica. Essa Academia de Ginástica foi pensada no início, isto em 2014, começou-se a pensar nesta Academia de Ginástica, neste edifício, de um modo absolutamente novo em relação àquilo que era prática em Portugal. Sobretudo porque era um edifício desportivo e, portanto, muito mais difícil de tratar do ponto de vista do equilíbrio e da gestão das emissões. E conseguiu o net zero? Net zero mais. Ou seja, nós temos um superávit de produção de energia que vendemos à rede. Mas, como disse, na área da construção há muito a fazer e estamos também a tentar induzir nos próprios construtores, nos privados, a percepção de que, de facto, é um caminho que é sustentável, resolve problemas e, sendo mais caro no imediato, não é mais caro a mais longo prazo. Dalila, nós temos aqui também a questão dos resíduos. Os aterros em Portugal estão a abarrotar e nós aqui tivemos este projeto piloto, não foi logo na cidade toda, penso que foi só uma zona, do Pay As You Throw, em que as pessoas só compram o saco preto, não é? E se obriga a recolher porta a porta. Quer-nos contar como é que foi esta experiência aqui em Guimarães? Nós conhecemos o sistema Pay As You Throw, pago pelo resíduo que produz, em 2016, em cerca de 800 utilizadores no centro histórico. Começamos em abril de 2016 e em maio quase que tivemos para desistir porque a contestação era elevada. E era elevada porquê? Porque ainda não tínhamos tão vertido este ecossistema de governança tão integrado que nos permitiu rapidamente difundir a comunicação. E foi um processo que foi gradual. Neste momento já temos o Pay As You Throw em 12 mil utilizadores e acrescentamos este ano pela primeira vez o sistema Save As You Recycle, poupe-se reciclar. Ou seja, quem reciclar os orgânicos... Mas a pessoa já poupa porque só paga o saco preto. No sistema Peito, sim. Só que o sistema Peito só está em 12 mil utilizadores. Nós temos já acrescentado a este sistema Peito, nos outros locais, em 55 mil utilizadores. A questão dos biorresíduos. Certo. É aquilo que nós misturamos lá no caixote de lixo. Certo. Em que nós 40%. Depois... 40% em que é os restos de plantas, os restos de comida e que depois contaminam tudo aquilo que é o caixote de lixo e nada depois já consegue ser reciclado. E, portanto, esses biorresíduos precisam da compostagem. É disso que vamos falar? Precisam da compostagem. Esses biorresíduos precisam de ser compostados. Qualquer resíduo em nossa casa é quase orgânico. Se nós pensarmos bem, é tudo orgânico, pouco é o indiferenciado e se nós separarmos o orgânico ou fizermos compostagem, vamos poupar na nossa fatura de resíduos em Guimarães e vamos contribuir para que o nosso composto, porque os nossos resíduos não vão para aterros, os nossos resíduos vão para uma estação de compostagem e fazemos um fertilizante para a agricultura. E agora é hora de nós irmos ouvir Domingos Bragança, que é Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e também o Carlos Ribeiro, que é o Diretor Executivo do Laboratório da Paisagem. O nosso compromisso na nossa candidatura à Capital Verde Europeia, um compromisso com o desenvolvimento ambientalmente sustentável, é feito com todos, é assumido com todos, é com as universidades e os politécnicos, é com a ciência. Sem conhecimento nós não conseguimos mudar nada. Nós temos que explicar bem o que é que nós queremos a mudança na defesa do ambiente, das alterações climáticas. É feita pelas empresas, na circularidade da economia. Sem a força coletiva de uma sociedade inteira, nós não conseguimos os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Guimarães, desde 2014, inclusive com a criação do Laboratório da Paisagem, definiu de forma muito clara que queria investir em investigação aplicada ao território e em educação para a sustentabilidade. E nestes 10 anos, aquilo que temos, no fundo, contribuído é com dados, com a capacidade de termos hoje uma visão de cidade, uma visão muito clara daquilo que é o diagnóstico de biodiversidade através do Plano de Ação de Biodiversidade para Guimarães, uma noção muito clara daquilo que tem sido a evolução positiva dos nossos recursos hídricos e do seu estado ecológico, uma capacidade grande de chegar às pessoas através do programa de educação ambiental, ajuda também no suporte científico ao município de Guimarães, naquilo que é o seu objetivo muito claro de tornar este território num território climaticamente neutro até 2030. Se queremos ser uma referência para Guimarães, para as cidades portuguesas e para as cidades europeias, que seja mesmo inspiradora, porque nós não estamos a fazer de conta, nós queremos mesmo ter uma sociedade que tem como valores base a ecologia. Francisco, nós falamos muito nesta transição energética, de aproveitar a energia que todos os dias vem do sol, do vento, combater esta intermitência com a questão das baterias, mas nós temos aqui uma realidade, que é o quilowatt-hora mais barato é aquele que nós não desperdiçamos. E a eficiência energética, nós temos aqui um longo caminho a percorrer. Menos de 1% do edificado a nível mundial é que atinge patamares mínimos. Nós não devíamos estar a colocar mais este tema do isolamento das nossas casas, da certificação energética, sermos cada vez mais vigilantes e exigentes nesta matéria? Certamente que sim. Eu acho que temos aqui que agir não só na parte da eficiência energética, e é muito importante, e Guimarães aqui tem um exemplo também na parte do edificado, de reabilitação energética, e por toda a Europa é muito importante haver esta reabilitação de edifícios, obviamente para obtermos essa tão desejada eficiência energética, mas isto tem um custo. E este custo é muito grande também. E é obviamente que é muito importante também termos, e é por isso que é tão importante, o selo climático que Guimarães recebeu por causa do seu contrato climático, que também vai atrair financiamento, vai dizer que a cidade está no caminho certo, tem as políticas certas para atrair esse financiamento. E isso é importante para, obviamente, investir nessa eficiência energética numa altura em que grande parte do edificado, não só em Portugal, mas como na Europa, precisa tanto de trabalho para, obviamente, aumentar os padrões de eficiência. Nós ainda não falámos num aspecto importante. 1/4 das nossas emissões de gases com efeito de estufa são transportes e a mobilidade na cidade é muito importante. E aqui Guimarães fez uma mudança também, que é na questão da mobilidade elétrica. Tiveram que fazer um grande investimento na aquisição de novos autocarros. Quer-nos explicar como é que isto foi feito? Como é que... De facto, Guimarães tem nos seus transportes públicos contratos de concessão. Portanto, o transporte público não é, digamos, do município. É uma concessão. As concessões são relativamente fáceis de trabalhar. Nós tanto concessionamos para quem polui muito, como também podemos pôr umas condicionantes, que é, tem que ter X quilómetros, X linhas, que sejam descarbonizadas, neste caso, de modo elétrico. Quando desenha o caderno de encargos, pode-se fazer isto. Exatamente. E foi o que Guimarães foi. Não comprou autocarros elétricos, não tinha capacidade financeira para o fazer, mas definiu que as linhas a concessionar tinham que ter uma X porcentagem de linha elétrica. Portanto, por aí estamos a descarbonizar naquilo que é a área do município e própria da atuação do município. Depois existe o transporte normal, como o meu, como cada pessoa que vive aqui. O que é que a Câmara pode fazer, neste caso o município de Guimarães? Pode potenciar a construção de postos de carregamento de fácil percepção ao longo de toda a cidade, incluindo os parques de estacionamento que são de propriedade do município, de modo a que quem pretenda comprar um carro elétrico ou de plug-in, de carregamento, possa sentir que está minimamente à vontade porque tem um sítio onde poder carregar. E que Guimarães, neste momento, tem vários postos, sempre associados à Mobié, mas com possibilidade de carregamentos, uns rápidos, outros lentos e outros médios. E, portanto, acho que a cobertura da cidade é mais que suficiente neste momento para fazer a cobertura. Mas na política pública nós podemos, se calhar, ter uma utopia diferente. E a utopia é algo que é o bom sentido que devemos seguir. Porque nós, durante milhares de anos,
nós andámos foi a pé. Depois começámos a andar de bicicleta, depois fazemos tudo isso. E há cidades hoje que estão a alterar o seu planeamento urbano para que, de facto, as pessoas já não precisem do carro, porque se houver um transporte público seja frequente, previsível, confortável, acessível, seguro, as pessoas vão optar muito mais e as novas gerações estão a fazer um pouco esse caminho. E nós temos aqui em Guimarães um bairro C. O que é que significa esse bairro C e o que é que Guimarães quis com esse projeto? O bairro C começou com a área da cultura e com a área da ciência. O bairro C era o bairro do conhecimento, da cultura, da ciência, da criatividade. E agora é do clima também, não? E agora acrescentamos o C do clima, o C do carbono e o C de comunidade também. Sim. E o que se pretende, e nós candidatamos-nos com esse bairro C a ser pilotos no âmbito da Net Zero Cities, porque no âmbito da missão das 100 cidades, para fazermos testes para uma zona, para depois ser replicado noutras partes do município e noutros municípios também. Este bairro, o que se pretende é que tenha um mercado com zero plástico, nós temos sacos biocompostáveis, que haja uma logística do mercado para a restauração com viaturas elétricas, para a logística ser elétrica. Pretendemos criar uma zona de Mas mesmo para abastecer essa... A ideia, o projeto que nós temos é que o mercado tem uma viatura elétrica e o que vai fazer é por agendamento e por marcação, os restaurantes do bairro C encomendam os seus produtos locais e nós levamos esses produtos ao restaurante através de uma viatura elétrica. Desde que seja com agendamento, nós fazemos isso. E esse é um dos projetos. Outros projetos é uma comunidade de energia. Tem também a comunidade de energia dentro do bairro C. Dentro do bairro C como piloto. Temos uma Assembleia de Cidadãos, onde teremos 3 sessões e será mais ou menos uma questão de dotar um valor para cada Assembleia desses cidadãos, para que, juntamente com os especialistas, possam decidir sem intervenção política nem intervenção do município. Vamos também criar uma zona de transporte público apenas elétrico nessa zona e culmina aqui com esta zona também da Alameda que esperamos que seja rápido e que condicionar o trânsito nesta zona para podermos usufruir do espaço público como nosso e termos muito melhor qualidade do ar e ruído. Que não é um bairro do futuro, é hoje um bairro do presente. Obrigado, Dalila, obrigado, Jaquim, e obrigado, Francisco, por terem estado em mais um Hora de Agir. Um Hora de Agir que hoje fica por aqui. Foi um gosto estarmos aqui nesta Green Week, aqui em Guimarães. Vivemos um tempo que já é de alterações climáticas. Nós somos a geração das alterações climáticas. Hoje já não podemos passar esta estafeta a nenhuma geração no futuro. O ano passado, em 2023, foi o ano mais quente de sempre. E hoje, todos os dias, batemos recordes de temperatura. Agora já não é do ano mais quente. Agora já comparamos o recorde do mês com o mesmo mês do ano anterior. Registramos temperaturas desde 1880, mas os cientistas dizem que nós podemos estar a viver um momento em que as temperaturas estão mais altas desde há 125 milhões de anos. Nós temos que nos salvar a nós e ao nosso modo de vida para entregarmos às próximas gerações um lugar onde elas possam continuar a procurar realização e felicidade. E para isso nós precisamos da descarbonização com as novas energias renováveis. Precisamos da economia circular, precisamos da nova mobilidade e precisamos, sobretudo, de avançar mais depressa. E para isso todos somos precisos e precisamos continuar a fazer a mesma união que foi feita aqui em Guimarães, entre a academia, o poder político, mas também as pessoas, para estes projetos em coautoria que fazem de Guimarães não a capital verde europeia, porque ainda não conseguiu esse objetivo, mas já uma capital verde que é uma cidade exemplo para muitas outras em Portugal e no mundo, e por isso nós viemos aqui puxar por mais este excelente exemplo, nesta Hora de Agir que hoje fica por aqui, e nós já sabemos, nós temos encontro marcado na próxima semana. Um abraço amigo e até lá.